Bom, pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês um manual EAD semipresencial da avaliação continuada das universidades Unopar e todas as universidades que fazem parte do sistema Croton. Então, como é que é feita a pontuação, como é que é dividida essa pontuação na Universidade Unopar? O que vocês têm que fazer para conseguir atingir o limite mínimo de pontuação, por exemplo? Então, pessoal, a avaliação continuada, que é a avaliação que a Unopar hoje se faz presente, ela adotou esse critério de avaliação continuada. Ela é uma forma de reconhecer seu esforço e desempenho durante todo o semestre. Então, essa avaliação continuada ela é baseada na gamificação. Então, num jogo de pontos, tudo que vocês fizerem vale ponto. E esses pontos vão sendo divididos não somente com as provas, e sim com todo o aparato que a Unopar fornece para vocês. Por exemplo, web aula, avaliação virtual. Então, tudo isso vai somando pontos durante o semestre. Como é que ele funciona, pessoal? Esses são apenas alguns exemplos que você será recompensado. Por exemplo, a prova da disciplina, as avaliações formativas, o engajamento e as atividades transversais. Então, agora, nós começamos a aplicar, a explicar cada uma dessas situações onde vocês podem pontuar. Então, vamos lá. A Unopar divide em disciplina nível 1 e disciplina nível 2. A disciplina nível 1, você pode atingir até 14 mil pontos, e ela é destinada para os calouros, alunos com calouros para disciplinas regulares. Então, você que é calouro pode atingir até 14 mil pontos nas disciplinas. Já a disciplina nível 2, para aqueles que são alunos considerados veteranos, vocês poderão atingir até 12 mil pontos. Sendo que o máximo de pontuação são 12 mil. Mas o máximo de pontuação que será registrada lá no boletim de vocês será 10 mil pontos. Ou seja, você não conseguirá levar para o boletim a nota 12, e sim 10, que seria o máximo, né? 2 mil pontos seria um excedente, seria um plus. Então, pessoal, nível 1, que é o nível de calouros, vocês podem atingir até 14 mil pontos. E como que vocês conseguirão essa pontuação? 1.500 destinados à avaliação virtual, 1.000 no fórum. O engajamento pode valer até 3 mil pontos. Já a produção textual, chamada de portfólio pela Universidade Unopar, vocês podem atingir até 2 mil pontos. A avaliação de proficiência e o desafio nota máxima, que neste semestre é uma novidade para todos os alunos, ela vale até 2 mil pontos. Antigamente, antes deste semestre 2021.1, somente alguns alunos eram elegíveis para fazer o desafio nota máxima. Neste semestre 2021.1, todos os alunos são elegíveis. O desafio nota máxima torna-se obrigatório para todos os alunos. Então, essa é a divisão de pontuação para o aluno nível 1, o aluno calouro. Já o aluno nível 2, considerado veterano, a prova da disciplina vale 5 mil, a avaliação virtual vale 1.500, o fórum vocês podem atingir até 1.000 pontos, 1.000 pontos para o engajamento, 2 mil no portfólio e 2 mil no desafio nota máxima. E para aquele aluno que tiver avaliação de proficiência, ele vai ter 5 mil pontos na prova, 1.500 na avaliação virtual, fórum de 1.000 pontos, engajamento 1.000, já o portfólio 2 mil pontos, a avaliação de proficiência vai valer 1.000 e o desafio nota máxima 2 mil pontos. E aí, o mínimo de pontuação, para somando, né, todas essas pontuações, tem que ser no mínimo 6 mil. Percebam que quando tiver desafio nota máxima, o mínimo é de 200 pontos.
avaliação de proficiência, mínimo de 200 pontos. Já na prova, nós temos um mínimo de 1.500 pontos. Isso aqui corresponde a 3 acertos. O que acontece, pessoal? Se eu acertar na prova, uma prova com 12 questões, a prova de nível 2, a prova de nível 1, ela chega a ter 16 questões. Então vocês têm que, de 16 questões, acertar no mínimo 4 questões. Se vocês acertarem 4 questões, vocês já atingem a pontuação mínima de 1.500 pontos. Então o mínimo de questões para vocês acertarem na disciplina são 4 questões. Importante, as pontuações da avaliação de proficiência estão disponíveis apenas para alunos elegíveis. Não são todos os alunos que fazem a avaliação de proficiência. As pontuações das atividades transversais são limitadas a 3.500 pontos. Percebam que aqui eu tenho, somando, 4.000 pontos. Mas eu não vou conseguir os 4.000 pontos, porque no máximo eu posso atingir até 3.500 pontos. Então, eu não consigo atingir 4.000 pontos aqui. Chegou a 3.500, esse é o máximo. Se você pontuar acima do limite, o excedente não é contabilizado, mas ter conhecimento sempre vai contar na sua carreira. Bom, pessoal, as provas de disciplina. A avaliação, nós temos a prova da disciplina que vale até 5.000 pontos. As avaliações formativas, nós temos a avaliação virtual, que são 2 avaliações com 5 questões cada, que podem ser realizadas com consulta aos materiais didáticos disponibilizados nas web aulas. Assim, a leitura atenta à participação das web aulas são requisitos fundamentais para o seu sucesso na hora de realizar as avaliações virtuais. Além da avaliação virtual, nós temos o fórum, que é um ambiente que proporciona interatividade com seus colegas de turma, professores e tutores. O objetivo principal é fomentar discussões a respeito de temas das disciplinas que estão cursadas. O fórum ele sempre é aberto pelo docente, o professor da cadeira, responsável pela disciplina, que apresenta uma situação-problema. A mediação é feita pelo tutor, o tutor eletrônico, e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente à postagem de seus colegas. Então, pessoal, nós temos aqui como avaliações formativas a avaliação virtual e o fórum. As avaliações formativas, na avaliação virtual, vocês podem somar até 1.500 pontos. E no fórum, até 1.000 pontos. Importante falar no fórum, pessoal, que a interação nos fóruns é feita de qual forma? Após a postagem, você pode obter as seguintes avaliações. Se a avaliação do tutor ela for relevante, entender que a sua resposta foi relevante, você ganha 1.000 pontos. Se ela for neutra, ganha 500 pontos. Agora, se o tutor entender que a sua resposta foi irrelevante, não recebe pontuação alguma. Já na avaliação virtual, são 2 avaliações, sendo 750 pontos cada uma. 150 pontos por questão. Para disciplinas regulares, você pode realizar a avaliação virtual substitutiva. As disciplinas regulares são aquelas disciplinas normais, porque também nós temos as disciplinas paralelas. Aquelas que, quando nós estamos tratando do regime semipresencial, o aluno vai à universidade somente para fazer prova. Ele não tem os encontros semanais daquela disciplina. Então, ele tem disponível no AVA dele todas as aulas, porém, não tem um encontro semipresencial na universidade. Então, neste caso, disciplinas regulares, as disciplinas normais, você tem o quê? Uma avaliação virtual substitutiva, para substituir aquela menor nota que você teve durante a avaliação virtual. Engajamento, uma outra forma de vocês conseguirem pontuações. Nós temos as web aulas, são aulas disponibilizadas no AVA, elaboradas pelo professor especialista da disciplina. Nós temos as videoaulas, que são as aulas transmitidas ao vivo semanalmente, com a presença de um tutor em sala, quando nós estamos tratando do manual semipresencial.
A pré-aula são atividades preparatórias que você precisa realizar antes das videoaulas. Pós-aula são as atividades realizadas após as videoaulas. A avaliação virtual e o fórum, que nós já comentamos. Aqui, como é que nós podemos pontuar no engajamento? Disciplina nível 1 até 3.000 pontos. E no nível 2, os veteranos podem pontuar até 1.000 pontos. As atividades transversais, nós temos a produção de texto, chamado portfólio. No sistema semipresencial é o portfólio em grupo. E no sistema 100% EAD, o portfólio individual. Então são trabalhos que ao final do semestre tem que ser apresentado, tem que ser desenvolvido e apresentado dentro do ambiente virtual. Nós temos a avaliação de proficiência para alguns alunos elegíveis, que é uma avaliação visando preparação para o ENAD, e o desafio nota máxima, que neste semestre é uma novidade, é elegível para todos os alunos. Entrou no primeiro semestre, já é obrigatório o desafio nota máxima. E o desafio nota máxima está disponível na plataforma desafionotamáxima.com.br. Como é que pode pontuar, né? Nível 1, o nível de calouros, produção textual, portfólio 2.000, desafio nota máxima 2.000. O nível 2, que é o nível veterano, 2.000 para produção textual, portfólio, e 2.000 desafio nota máxima. E o nível 2, com avaliação de proficiência, para aqueles que têm que fazer avaliação de proficiência, nós temos 2.000 de produção textual, nós temos 1.000 de avaliação proficiência e 2.000 do desafio nota máxima. O que você precisa para ser aprovado no semestre? Primeiro, atingir a pontuação mínima de todas as avaliações, ou seja, na prova você tem que atingir no mínimo 1.500 pontos. Se você foi elegível à avaliação de proficiência, eu tenho que atingir também 200 pontos. Acumular a pontuação mínima total, que é no mínimo 6.000 pontos, somando todo, e ter no mínimo 50% de frequência nas videoaulas e 75% de frequência nas aulas práticas quando houver. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque durante a pandemia, enquanto não houver encontros semanais presenciais, está contando a frequência nas videoaulas quando vocês assistem aulas ao vivo. E tem que ter no mínimo 50% de frequência. Quando retornar às aulas semipresenciais, aí vocês têm que ter no mínimo 50% de frequência em sala de aula. Tem segunda chamada, pessoal? Claro, né? Então, assim, a segunda chamada, sempre que você não conseguir fazer a primeira chamada por algum motivo, vocês podem solicitar dentro do ambiente virtual de vocês, 24 horas, até 24 horas antes da semana de provas da segunda chamada, vocês podem solicitar a segunda chamada. Então, a segunda chamada é necessário fazer logo após eu perder a primeira chamada? Não. Vocês têm até 24 horas antes do início da semana de provas da segunda chamada. Eu já estou gravando o vídeo com o calendário da Unopar do ciclo de provas para que vocês possam ter ideia de como é o calendário de vocês. As avaliações. Prova da disciplina pode pontuar até 5.000 e avaliação de proficiência até 1.000 pontos. Bom, pessoal, como é que funciona a recuperação? A recuperação ela só funciona para as provas, ela não vai funcionar na disciplina total. Então eu posso recuperar o valor de 5.000 pontos na minha prova. Se eu não atingir 1.500 pontos na prova, na disciplina, eu faço a recuperação de até 5.000 pontos. Então eu não posso recuperar tudo, eu não posso recuperar, por exemplo, o fórum. Eu não posso recuperar o engajamento, a web aula. Eu não tenho como recuperar. Eu vou recuperar a pontuação da minha prova. E a avaliação de proficiência, se eu não atingir um mínimo de 200 pontos, eu também entro em recuperação. E aí a minha recuperação vai valer 1.000 pontos. O mesmo valor da minha primeira avaliação. Na recuperação, você tem a oportunidade de recuperar os pontos apenas das provas presenciais.
Por isso, você não pode deixar de acumular pontos nas avaliações formativas, virtuais, transversais, atingindo no mínimo 1.000 pontos para obter a aprovação na média. Por quê? Porque se eu atinjo 5.000 pontos na recuperação, pelo menos nestas avaliações, eu tenho que atingir 1.000 pontos para que eu possa atingir 6.000 pontos. Acessar seus pontos é simples, basta acessar o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Lá na plataforma vocês conseguem atingir toda a pontuação, né, engajamento, por exemplo, web aula. Então basta acessar o ambiente virtual para que vocês possam participar dos fóruns, né, fazer avaliação virtual, fazer as atividades virtuais, assistir as web aulas, assistir as aulas ao vivo. E como fica a sua média no histórico escolar? Pontos conquistados. A cada 1.000 pontos, eu tenho 1 ponto. Então, no máximo, eu terei o quê? 10 pontos. Por quê? Porque eu posso atingir, no máximo, 10.000 pontos. Ou seja, qualquer pontuação acima de 10.000 pontos será convertida em 10 automaticamente. Fique ligado, não adianta ter ido bem nas avaliações formativas, virtuais, transversais e não atingir o mínimo de pontos nas avaliações. Por exemplo, situação 1. Acumulou 8.500 pontos na pontuação final, só que você só conseguiu 3.700 nas avaliações. Sua média final será 8,5. Situação 2. Você acumulou 8.500 pontos na pontuação final e conseguiu 700 nas avaliações. Ou seja, não atingiu a pontuação mínima necessária. Sua média final será 0,7. Situação 3. Você acumulou 8.500 pontos na pontuação final e conseguiu 5.000 na prova da disciplina e 100 na avaliação de proficiência. Ou seja, não atingiu a pontuação mínima necessária da avaliação de proficiência. Sua média final será 5,1 e, portanto, você será reprovado. Bom, pessoal, como pontuar no TCC, por exemplo, para alunos que têm TCC. O TCC vai valer R$8.000, 8.000 pontos, desculpe, no projeto. A apresentação vai valer 2.000. Pontuação máxima, 10.000. Então eu atinjo, no mínimo, 6.000 pontos para ser aprovado no TCC. O estágio, para quem faz estágio, nós temos disciplinas de estágio para alguns cursos. Quando eu entrego o relatório de estágio e documentações, vale 10.000 pontos e a pontuação total vai valer 10.000 pontos, mínimo de 6.000. Então eu tenho que ter aprovação no termo de compromisso, aprovação de documentação também pedagógica, para que eu possa atingir no mínimo 6.000 pontos. Existem alguns regimes, né, de dependência ou adaptação, por exemplo, matrícula tardia. Quando o aluno entra logo após o início do semestre, ele pode ter alguma disciplina de adaptação que ele leve para o próximo semestre. Como é que funciona essas disciplinas de dependência? Aquele que foi, né, ele foi reprovado na disciplina e posteriormente em outro semestre ele vai cursar. Então como é que é feita essa prova? No nível 2, claro, porque o calouro não vai ter nem dependência nem adaptação. Então, nível 2, a prova da disciplina vai valer 7.000 e eu tenho que atingir no mínimo 2.300. A avaliação virtual valerá 3.000, o engajamento vale 2.000 e a pontuação máxima 12.000. No mínimo, eu tenho que atingir 6.000. Bom, pessoal, essas foram as informações da avaliação continuada. Espero que tenham gostado do vídeo. Tentei explicar de uma forma bem detalhada como é que funciona a pontuação na Universidade Unopar, que também vale para todas essas universidades que fazem parte do Grupo Croton.